dia, a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nosso escola dominical com uma oração. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, de aprender da Tua palavra, Senhor. Nos abençoe a cada dia, que mesmo em nossos lares nós possamos nos concentrar no Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Diz assim: a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos agora entoar o louvor.
Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical, agora passando então a reflexão dessa manhã, ou seja, a lição da nossa revista. E para você que está acompanhando a nossa revista, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, o título é Conhecimento e Ideologia. E você que de repente está nos acompanhando aí, passou a nos assistir agora e não vem da sequência, nós estamos estudando a revista. O tema central dessa revista é a nossa relação com a idolatria. São 13 lições, e aí o escritor da revista, na qual nós baseamos as nossas lições, ele distribuiu essas lições tratando de temas particulares, mas que estão intimamente relacionados com a questão da idolatria, ou seja, como é que nós como cristãos devemos trabalhar as diversas áreas das nossas vidas de forma a torná-las úteis no serviço ao Senhor e não objeto da nossa idolatria. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que é muito interessante. O título da lição de número 12 é Conhecimento e Ideologia. Quer dizer, nós somos caracterizados por ideologias, por visões de mundo. E aí, até quando essas ideologias, até quando o conhecimento dessas ideologias tem sido um impedimento para que nós sirvamos ao Senhor com toda a integridade, com toda a sinceridade? Ou seja, elas não têm ocupado o lugar do Senhor nas nossas vidas, ou porventura pode acontecer de que esses princípios de determinadas ideologias que são contrárias, que são divergentes da Bíblia, correm o risco de às vezes moldarem a nossa visão de mundo, a nossa maneira de pensar, e acaba contrário à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, e a gente corre o risco de, em alguns casos, fazer com que essas visões se tornem algo normal para nós e que não agrada a Deus. Então, um tema muito interessante, e aí eu queria te convidar para que nós iniciássemos o texto. A revista tem um texto básico para cada dia da semana, e o texto básico da lição é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Esse é o texto que nós lemos na revista. Você observou aí que são apenas os versículos 4 e 5, mas eu completei o parágrafo aqui lendo os 6 também. Então vamos fazer uma oração. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por esse tão grande privilégio que Ele nos concede de poder estudar a palavra de maneira livre, ainda que de uma forma um pouco diferente daquela que nós gostaríamos. É claro, nós gostaríamos de estar reunidos no templo, no horário da escola dominical, abraçando uns aos outros, compartilhando, participando, dando opiniões, trazendo contribuições para a lição, mas nesse momento não é possível. Nós estamos aí uma atitude de sabedoria e de prudência, obedecendo às nossas autoridades na área de saúde, você já sabe disso, mas ainda assim na sua casa aí, nós juntos nós podemos aprender aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Então vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta manhã, e que é base para essa reflexão desse tema tão importante. Sabemos, Senhor, que as nossas vidas são moldadas pelas nossas ideologias, por aquilo que nós entendemos que é o mundo, a nossa visão de mundo. Mas tem misericórdia de nós e não permita que nós venhamos a desviar a nossa visão de mundo da visão do Senhor, da cosmovisão do Senhor, segundo a Bíblia. E que essa reflexão nesta manhã, essa lição, sirva para nos alertar, para nos instruir, para que possamos ser perseverantes no conhecimento, não das coisas do mundo em primeiro lugar, não das filosofias do mundo em primeiro lugar, mas em primeiro lugar avançarmos no conhecimento pessoal de Cristo Jesus e sabermos usar esses conhecimentos naturais, seculares, que têm o seu valor também para honrar o Senhor.
E é no nome de Jesus que nós pedimos a tua bênção nesta manhã, para cada um de nós que estamos agora reunidos em torno da tua palavra, e mais ainda em torno do Senhor, porque o Senhor está no nosso meio. Essa é a promessa do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bem, amados, então como nós estamos fazendo em todas as lições, nós vamos seguindo aqui o raciocínio do autor, para que você não perca aí o raciocínio nisso, e a gente tenta ao máximo enquadrar aqui dentro daquilo que o autor está dizendo, para que a gente possa seguir aqui dentro desse raciocínio da palavra, e você que está acompanhando aí na sua revista também, acompanhar o desenvolvimento aí do ponto de vista dele sobre o tema. Bom, o tema então é esse. Nós falamos aí conhecimento e ideologia. A introdução da lição, queridos, nos chama a atenção para o fato de que é moda hoje a busca pelo conhecimento. Então, bibliotecas, prateleiras com livros e assim por diante, essa necessidade das pessoas buscarem conhecimento, e acabam as pessoas caindo no erro de se envaidecer por causa desse conhecimento que elas vão aprendendo, e em alguns casos se torna até uma disputa de conteúdo. Então isso é a questão que é a proposta da lição para nós essa manhã, nos chamar a atenção para o fato que até quando esse conhecimento secular se torna uma ideologia para nós, em termos de conhecimento, qual que é o verdadeiro conhecimento que nós devemos ter? Então, como que nós devemos lidar com essas questões? Eu preciso mostrar para todo mundo que gosta de ler e ganhar atenção ao respeito, qual conhecimento eu valorizo mais? Então nós vamos ver sobre isso nessa lição. Então, quando a gente fala assim, eu preciso mostrar para todo mundo que eu gosto de ler, para ganhar atenção, respeito, e também mostrar outras formas de adquirir conhecimento. A leitura é uma forma de nós adquirirmos conhecimento, mas existem outras formas também. Mas até quando nós trabalhamos isso para que seja benéfico, para que seja edificante, e que venha servir como uma ferramenta para que a gente seja útil e, acima de tudo, seja um instrumento nosso nas mãos do Senhor Jesus. Então a lição começa nos chamando a atenção para o conhecimento de Cristo. Esse deve ser o meu alvo, deve ser o seu alvo principal. É claro que o conhecimento natural, o conhecimento secular, o conhecimento intelectual tem valor, mas o conhecimento mais importante, o principal, é nós conhecermos a Jesus e, principalmente, Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu chamo a sua atenção, você que está aí nos assistindo essa manhã, de repente você ainda não entregou seu coração para Cristo Jesus. Você não confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas é preciso que você faça isso. Quando a gente fala sobre conhecimento, o conhecimento mais importante é o conhecimento, esse conhecimento de Jesus. Porque quando a gente fala sobre conhecimento, aqui a lição não trata disso, mas eu quero fazer um parênteses, me dirigindo exatamente a você que está sintonizado conosco nessa manhã. Existem dois tipos de conhecimento, e principalmente aqui especificamente falando sobre Deus: o conhecimento sobre Deus e o conhecimento de Deus. Como é que a gente diferencia isso? O conhecimento sobre Deus é aqui que nós aprendemos tudo que fala sobre Deus. Você aprende isso na Bíblia, você aprende isso na revelação natural. A Bíblia sempre nos mostra que essa revelação manifesta a glória de Deus. Então eu e você aprendemos sobre Deus, e muitas pessoas conhecem sobre Deus. Tem pessoas que são ateus e conhecem sobre Deus uma coisa impressionante. Esse é um aspecto do conhecimento. Agora, o outro aspecto do conhecimento é conhecer Deus, ou conhecer a Deus, ou seja, conhecer Deus pessoalmente. Isso aí só é possível por intermédio de Cristo Jesus. Por isso que a lição oportunamente nos chama a atenção para esse detalhe, esse aspecto de conhecimento, que essa deve ser a nossa verdadeira ideologia. Então, se você ainda não conhece Jesus pessoalmente, só é possível esse conhecimento pessoal de Jesus quando a gente entrega o coração, quando a gente recebe Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ninguém pode conhecer a Jesus a não ser tendo um encontro pessoal com Ele e crendo nele como Senhor e Salvador. Você pode conhecer muita coisa sobre Ele, mas não conhecer pessoalmente. Esse conhecimento não é conhecimento intelectual,
Não é um conhecimento que você estuda para aprender. A gente estuda para aprender sobre Deus. Esse é um conhecimento pessoal. O conhecimento de Deus, esse conhecimento de Deus estabelece um relacionamento pessoal conosco, onde nós aprendemos a conviver com Deus de maneira pessoal, né? E aí então a lição nos chama atenção para uma citação da Bíblia de estudo da herança reformada, que diz assim: Deus revelou por intermédio de Moisés que todo homem contado em Israel tinha que dar o resgate de si próprio. O povo de contado de Deus é um povo resgatado. Então ninguém pode estar em suas fileiras a não ser com base no preço pago. E esse preço agora é o preço precioso do sangue de Cristo. Observou que interessante essa referência da Bíblia de estudo de herança reformada? Ela está mostrando para nós que lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 30, cada cidadão de Israel tinha que pagar um resgate a Deus por ele mesmo, por ele ser agora povo de Deus. E aí, em Cristo Jesus, quem veio e pagou esse resgate por nós foi Jesus Cristo. Ele é que pagou o preço que nós devíamos a Deus. E aí, o preço do nosso resgate, de nos tornar povo de Deus, foi o preço altíssimo, foi o preço de sangue. Então nós vemos aí, a revista coloca aqui Mateus 20, 28, 26, 27, 28. Primeira carta de Pedro 1, 18 a 21 nos diz que ele pagou preço por nós. E aí então Jesus Cristo nos resgatou da maldição do pecado ao pagar esse preço por nós. E aí, queridos, a implicação direta para as nossas vidas dessa obra de Cristo é que ela vai trazer uma reflexão humilde sobre o nosso relacionamento com os irmãos. E aí é aquele princípio que Paulo escreve lá em Filipenses 2, capítulo 3: considerando os outros superiores a si mesmo. Porque o princípio do relacionamento com Deus é o princípio de servir. Nós estamos aqui para servir. Quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, mais no nosso coração vai se instaurando uma necessidade, um desejo, uma consciência de que nós somos servos. Servo para servir, não para ser servido. Você está percebendo o contraste que há entre o conhecimento natural, conhecimento intelectual, conhecimento do mundo e conhecimento de Jesus? O conhecimento intelectual, conhecimento do mundo produz vaidade, produz arrogância, produz ego engrandecido. Agora, o conhecimento de Jesus traz humildade, traz o reconhecimento que nós viemos aqui para servir. Outra coisa que nós temos que observar, que a lição muito bem nos chama a atenção: contudo, não devemos confundir humildade com uma personalidade covarde. Aqui a lição colocou gelatinosa, isso, posicionamento frágil sobre questões bíblicas e éticas. Ser firme nas suas convicções bíblicas não é ser arrogante, é ser fiel. Então Paulo é um exemplo de humildade, que se dispunha aqui aos piores perigos. Nós vemos aí as lutas dele, mas era alguém que ele permanecia firme e ele não abria mão das suas convicções. Lá no texto que nós vemos na segunda carta aos Coríntios, na verdade no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, você pode observar na sua Bíblia que geralmente as Bíblias têm escrito assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Então Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele traz uma defesa contundente da sua autoridade cristã. Então, ter autoridade em nome de Jesus não é ser arrogante, é um sinal de humildade, de total dependência do Senhor. Observe aí no capítulo 10, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 10, segunda aos Coríntios, e a gente vai fazer a referência a alguns textos. Então o versículo 1 diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Se eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo daquela firmeza, porque penso devo enganar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Viram? Ou seja, a firmeza de Paulo em defender a sua autoridade e integridade apostólica não era contraditório à sua qualidade de ser humilde como servo do Senhor. Então, o que nós temos que observar é que abrir mão do Evangelho para não desagradar as pessoas, para não se envolver em situações
conflitantes, isso não é humildade, isso é covardia, é diferente. Então Paulo jamais poderia admitir isso, porque ele era escravo, era um servo de Cristo, a quem ele devotava toda a sua fidelidade. E aí nós vamos ver que a revista ilustra essa fala aqui com aquilo que nós lemos aqui nos versículos 4 e 5 de 2 Coríntios capítulo 10, lá no início da lição, quando Paulo mostra que nós temos uma luta, que essas lutas não são carnais, e ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e todas as altivezes, levando ao conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, sofismas são princípios filosóficos que são proclamados, altivez, arrogância, o engrandecimento próprio, baseado no conhecimento especificamente. Então, duas coisas importantes aqui a revista destaca, irmãos: não se combatem falsos ensinamentos com gentileza, mas com correto ensinamento. Tem hora que a gente tem que falar duro, tem que mostrar para a pessoa que ela está errada, principalmente quando se trata das coisas de Deus. E dois, para se destruir argumentos, é preciso conduzir as consciências à obediência a Cristo. Quer dizer, nós só seremos convencidos de que algumas ideologias estão erradas quando nós de fato conhecemos a Cristo Jesus. Não tem, por exemplo, pessoas que defendem determinadas ideologias e morrem por elas, assassinam por elas, torturam por elas, perseguem as pessoas por essas ideologias. A mente está cega, está obscurecida. Só mesmo o livramento em Cristo Jesus é que vai trazer isso, E aí então, outro detalhe dessa questão do conhecimento de uma ideologia é que a revista nos mostra que há uma proposta por esse aumento da busca do conhecimento. Então, as pessoas estão ávidas de conhecimento, por incrível que pareça. E aqui há uma estatística, diz que já aqui do ano 2018, que as livrarias venderam assim, absurdo de livros, Nunca foi tão popular comprar livros, e muitos têm comprado mais do que podem ler, e assim por diante. Então a leitura precisa ser incentivada, o conhecimento precisa ser buscado, mas nós temos que entender que a nossa capacidade de conhecer é limitada, e nós jamais vamos ter o conhecimento de tudo, jamais vamos ler todos os livros, jamais vamos saber tudo, nenhum de nós. Então o conhecimento, na verdade, deveria servir para nos mostrar que nós nada sabemos, embora saibamos alguma coisa, mas em relação ao que a gente poderia saber, o que nós conhecemos não é nada. E lamentavelmente, como a revista coloca aqui, o universo cristão não está fora desse cenário. A busca pelo conhecimento, os debates intermináveis que ele alista aqui no Facebook, na internet, por temas que você observa que muitas vezes é uma demonstração de ego, uma demonstração de conhecimento. São discussões que não levam a nada, discussões que vêm e vão e passam como se nada tivesse acontecido. Levanta uma questão aqui, levanta uma questão ali, todo mundo vai, um fala, outro fala, um contradiz, outro apoia, outro contradiz, e assim por diante, e no final não dá em nada, Então esse conhecimento, esses debates parece que não tem gerado piedade na vida da igreja. E agora a lição parte do segundo ponto, que ela mostra aqui sobre esse gerador de piedade, O que na verdade nós podemos buscar para que venha trazer piedade? Que conhecimento que traz piedade? Piedade é uma vida de conformidade com a vontade do Senhor, com os ensinamentos do Senhor. Então, isso é uma vida vivida na presença do Senhor. Então, o que isso pode trazer para nós de piedade? Pense bem, o que pode ser? Então, olha só, o que realmente, qual o conhecimento que pode trazer piedade com isso para as nossas vidas? E aí então, a revista nos lembra que a cultura gospel tem provocado concepções estranhas do Evangelho, propondo emocionalismo, sentimentalismo, romantismo, com expressões sinceras de piedade, nem sempre comprometidas com a verdade, a ética e a moral cristã. É claro, queridos, que o relacionamento com Cristo traz emoções, traz sentimentos, traz até romantismo, traz expressões de piedade sinceras. A lição que está chamando a atenção para aquilo que é feito de uma maneira sensacionalista
sem ser o reflexo de algo que está no nosso interior. Então aqui, o que pode mesmo gerar essa piedade, ou seja, esse conhecimento que vai trazer piedade? Então olha só, a lição nos mostra aqui que os reformadores, com a sua visão de mundo, eles ficariam intrigados de ver como que a gente é capaz de fazer essa divisão entre conhecimento e piedade. Às vezes conhecemos muito, mas temos pouca intimidade com Deus. E às vezes as pessoas têm temos uma intimidade grande com Deus e não temos aquele conhecimento que deveríamos ter. Então, isso parece ilógico, mas na prática acontece. E aí nós temos aquela prática superficial dos mandamentos do Senhor e apelamos às vezes até para um certo misticismo. Então aqui, Oséias nos lembra, lá no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, o profeta Oséias, que o povo de Deus naquele momento estava sendo destruído. Aí ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por que o Deus está se referindo diretamente ao sacerdote? Porque ele que era o responsável pela condução religiosa do povo, era o líder religioso, eram os sacerdotes, e centralizado na pessoa do sumo sacerdote. Então eles estavam conduzindo o povo para uma prática de um certo conhecimento que não era o verdadeiro conhecimento de Deus. E aí, o que estava faltando naquele povo era o verdadeiro conhecimento. E aí, lá no Evangelho de Mateus, Mateus registra a fala de Jesus, no capítulo 7, versículos 26 até o versículo 27, quando ele fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Conhecer se obedecer é uma má ideia. A revista nos chama atenção para isso aqui nessa manhã. Então, nós precisamos observar, amados, que o nosso conhecimento de Deus precisa traduzir na prática. Senão, não é o conhecimento verdadeiro, não é o conhecimento que vai gerar piedade. E esse conhecimento de Deus é uma busca sem fim. Se nós usamos as Escrituras como lentes para enxergar toda a realidade, ficamos mais enriquecidos e mais fascinados com a manifestação e a exposição da glória de Deus no mundo. Então foi isso que aconteceu com os nossos irmãos do passado, que puderam contemplar a maravilha de Deus da criação, porque conheciam o Deus da criação. Você sabe que tem pessoas que reconhecem a grandeza, a majestade da criação, conhecem a simetria, como a criação funciona, a lógica como a criação funciona, mas não creem no Deus dessa criação. Então eles não podem contemplar de fato. Então nós enxergamos, nós conhecemos. Quanto mais esse conhecimento de Deus, quanto mais nós crescemos dele, mais nós vamos enxergar de fato, de maneira completa, a harmonia que existe entre a criação e o seu Criador. Por isso que o profeta Jeremias, lá no capítulo 9, versículos 23 a 24, diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então o que agrada ao Senhor? É que eu e você o conheçamos pessoalmente. E como que a gente pode adquirir esse conhecimento? É por intermédio de Jesus Cristo. E aí como? Reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ninguém que não crê em Jesus como Senhor e Salvador pode ter um conhecimento verdadeiro, biblicamente falando, de Deus. Pode até crer em Deus, dizer que Deus existe, mas não conhece a Deus pessoalmente. Essas escrituras que diz, Jesus diz assim, João registrou no seu Evangelho, capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho, não há nenhuma possibilidade de alguém conhecer a Deus pessoalmente,
a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Viu? Que preciosidade da obra de Jesus na cruz do Calvário por nós. E aí então nós vemos o seguinte, né? Ideologia ou idolatria? Como que nós podemos considerar essas ideologias hoje? Será que isso na verdade não é uma idolatria? Né? Então nós vivemos um período de conflitos ideológicos no nosso país, os escândalos na vida política, as discussões ideológicas e assim por diante. Então essa discussão alcançou as nossas igrejas, os cultos, e não há como a igreja simplesmente ignorar esse assunto como se fosse de pouca importância. Então o destaque importante da nossa lição de hoje, amados, é o perigo que o cristão corre quando idolatra a ideologia e a confunde com a fé cristã. Então o risco de uma ideologia é inerente à ideologia em si, porque ela é sempre soberba e traz o seu gosto com a compreensão do mundo. Então esse é o grande perigo que nós corremos quando nós seguimos uma ideologia, por exemplo, uma ideologia de um partido político, ou até uma ideologia de um grupo religioso, que é mais radical, até, ou os mais radicais, outros menos radicais. Muitas vezes as pessoas acabam tornando essa ideologia em um ídolo, e acabam devotando a sua vida. Eu falei aqui agora há pouco, que existem pessoas que são capazes de dar a sua própria vida pela sua ideologia, são capazes de tirar a vida de alguém, são capazes de abandonar a família, são capazes de viver no isolamento completo por causa da sua fidelidade, a sua adesão a determinada ideologia. Então, se considerarmos que vivemos em uma sociedade distante de Deus, que renunciou ao conhecimento divino e tem se entregado cada vez mais profundamente a toda sorte de vício e devassidão, então nós vamos concluir sem dificuldade, porque é tão fácil uma ideologia assumir o lugar que pertence a Deus, somente a Deus. Por quê? Essas ideologias que surgem, uma ideologia sempre surge de uma mente, isso sempre tem um teórico, alguém que começa a ensinar alguma coisa, aquilo começa a ser apoiado por alguém, passa a ter valor social e valor intelectual, e vira até uma teoria, uma ideologia. Então, o que pode surgir dessas mentes debates comprometidas pelo pecado são princípios que certamente não vai agradar a Deus. Então, qualquer cultura na qual Deus está ausente, por exemplo, o sexo, o dinheiro, a política preencherão um vazio de diferentes pessoas. Você sabe que esses sexo, dinheiro, política são verdadeiros deuses do homem que não conhece a Deus, né? Porque as pessoas morrem por causa disso, as pessoas idolatram esses objetos na tentativa de preencher o seu vazio espiritual. Então a única forma de nós vencermos isso é nós restaurarmos cada vez mais a nossa relação com Deus, né? Então uma ideologia pode servir de ferramenta nas mãos do diabo para que iluda, segue e perverta a consciência das pessoas, e é esse o objetivo dessas ideologias. É um princípio filosófico, um princípio que vai levar à prática. Primeiro as pessoas ouvem algo sobre como fazer aquilo, depois elas vão praticar. E aí Paulo diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. E isso pode acontecer conosco, com os cristãos, e com você, se a gente não tiver cuidado. Nós somos seduzidos por certas ideologias, filosofias vãs, que na verdade apresentam alguma coisa aparentemente boa, mas nos fazem afastar de Deus. E aí então, para a gente ir para nosso último tópico dessa manhã, qual que é o lugar da ideologia então? Então nós precisamos adaptar e aprender como interagir de modo cristão com a cultura caída e apóstata. Não é fácil estar no mundo sem pertencer a ele. Jesus mesmo disse que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. O crente não pode viver numa bolha isolada do mundo. Nós estamos no mundo. Então, afinal, nós temos família, tradições, costumes, língua, modo de pensar, opinião política, futebol. Não tem como você ficar fora disso. Aí agora eu preciso ter uma prática para poder conviver. Então, mesmo assim, Jesus diz, né, que não somos deste mundo. Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, mas ainda assim nós estamos no mundo, não somos desse mundo, mas estamos no mundo. E aí precisamos, amados, empenhar, né, para que a nossa ideologia seja aquela que possa realmente agradar ao Senhor.
se for para satisfazer uma ideologia, algo que seja contrário à vontade do Senhor, nós não devemos colocar a nossa esperança, não devemos nos comprometer, mas devemos buscar viver de acordo com as Escrituras, em uma fé verdadeira, fundamentada na palavra, no Evangelho, nos padrões estabelecidos por Deus. Aí nós vamos poder contribuir para que esse mundo possa melhorar, né? Principalmente com o espalhar da mensagem salvadora por intermédio de Cristo Jesus. Então, queridos, para concluir, lembre-se, o conhecimento das Escrituras é que pode gerar uma vida piedosa, comprometida com os valores do reino de Deus, e esse é o propósito de Deus para nós. O conhecimento secular tem o seu valor, mas o conhecimento principal que Deus espera de mim e de você é esse conhecimento pessoal com Ele, por intermédio de Cristo Jesus. Então, que o Senhor te abençoe nesta manhã. Eu queria te convidar para uma breve oração, e ao terminar essa oração nós concluímos o nosso estudo da escola dominical e vamos então para os passos finais da conclusão da nossa escola dominical. Então feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Agradecemos-te ao Senhor a tua palavra nessa manhã. Reconhecemos que o conhecimento é algo que nos cativa, que nos atrai, e sabemos que ele tem de fato o seu valor, mas ajuda-nos para que ele não seja uma ideologia em si em nossas vidas, nos levando a nos envolver com as questões seculares em detrimento das questões espirituais. Ajuda-nos para que nós tenhamos de uma forma firme e inabalável, em primeiro lugar nas nossas vidas, conhecimento pleno do Senhor por intermédio de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. E agora nós queremos agradecer a vida dos nossos aniversariantes da semana, de quem faz aniversário de casamento também, e agradecer por mais essa semana, que Deus possa nos abençoar e nos dar a vitória. Vamos orar para encerrar nosso culto dominical. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais este dia, que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, Deus, uma semana de paz, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nos livra de todo mal, nos guarda, Senhor, não deixe que este vírus nos atinja, Senhor, refreia, Senhor, este mal sobre nós, Deus. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.